Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Olha só, a gente vai dar continuidade ao estudo de geografia, tá certo? Nosso cabeçalho vai ficar da seguinte forma hoje. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 26 de agosto de 2021. Hoje é quinta-feira, professora Damares Vilela, turma 4º ano B4, turno vespertino, nome de vocês e a data de nascimento. Aqui a gente tem a questão 5, que fala dos aros olímpicos. Nós já ouvimos falar, né, em Jogos Olímpicos. E aí, esses são os símbolos, né, do aros olímpicos. Olha lá, tem um que é azul, outro amarelo, outro preto, outro verde, outro vermelho, né? E esse aro olímpico, ele é formado por 5 aros coloridos e entrelaçados sobre um fundo branco. Cada aro representa um dos continentes habitados. Olha que legal! Então, a gente tem a América, a Ásia, a Europa, a África e a Oceania. Esses aros são entrelaçados para simbolizar a união entre a humanidade. E aí, o que acontece, né? Ocorre uma união entre os diferentes povos do mundo, né? Todo mundo quer o melhor para todo mundo, né? Queremos um mundo sustentável, tá certo? Esse símbolo ele é utilizado desde 1920, quando os Jogos Olímpicos foram realizados na cidade de Antuérpia, na Bélgica. E aí, foi nesse ano, né, em 1920, há 100 anos atrás, né, 101 anos atrás, que o Brasil participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos. A letra A fala que é para responder no caderno. Olha lá o nosso símbolo de responder no caderno, ó. Na verdade, a Damares vai pedir para responder no PET, né? Considerando que a gente não tem a impressão frente e verso. E aí a gente vai estar colaborando com o meio ambiente quando a gente responde no PET, tá? Ele fala aqui, ó. Pesquise informações sobre a origem dos Jogos Olímpicos e escreva um pequeno texto contando suas descobertas. Então, você vai entrar no Google, né, e pesquisar sobre a origem e escrever um pequeno texto contando o que você leu e descobriu, né, nessa sua pesquisa. É muito importante quando a gente é estudante, a gente fazer pesquisa, correr atrás de informações para a gente aperfeiçoar o nosso conhecimento, tá? Aqui ele sugere para a gente procurar em livro, revista, jornal e internet, né? Onde, quando e com que finalidade os Jogos Olímpicos surgiram? Quais modalidades esportivas eram praticadas? Quem podia participar das competições? E qual era o prêmio, né? Olha que bacana. Então, assim, o que eu penso para nós que estamos no ensino à distância, o mais fácil é a gente procurar mesmo na internet, né? Livro, revista e jornal já fica um pouco mais difícil para a gente, tá certo? Aqui a gente tem na letra B que o quadro mostra datas e cidades onde foram realizados os 10 Jogos Olímpicos. Então, olha só. A gente tem que em 1980 foi realizado em Moscou. A Damares nasceu em 1981, né? Então, um ano antes da Damares nascer, ele foi realizado em Moscou. Depois, em 1984, foi realizado em Los Angeles.
em 1988 em Seul, em 1992 em Barcelona, em 1996 em Atlanta, em 2000 em Sydney, em 2004 em Atenas, em 2008 em Beijing, em 2012 em Londres, em 2016 foi no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E aí ele fala assim, ó, com a ajuda de um atlas geográfico, identifique os países e continentes onde essas cidades se localizam. Olha que bacana. Então, vocês vão responder lá no nosso pet, né? Vocês escrevem. Não tem problema se ficar um pouquinho torto lá na linha não, tá, crianças? Como tá sem linha, né, às vezes fica mais difícil mesmo. Pra mim não tem problema ficar um pouquinho torto, né? Não pode a diagonal que sobe, a diagonal que desce, né? Eu acredito que vocês têm um bom senso, graças a Deus todo mundo é inteligente. Então a gente vai buscar seguir uma linha reta, né? Ou se vocês quiserem, vocês podem colocar uma régua assim e vai escrevendo em cima da régua, sabe? É uma opção também, né? Aí vocês vão colocar assim, ó, Moscou, Los Angeles, Seul, Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas, Beijing, Londres, Rio de Janeiro. E na frente vai escrever o país, por exemplo, Moscou. Moscou faz parte de qual país? Aí vocês vão colocar Rússia. E a Rússia faz parte de qual continente? Aí vocês vão colocar na frente, tá? Moscou, Rússia, faz parte do país Rússia e do continente Ásia, tá? Então, assim, bem tranquilo, acredito que ninguém vai ter problema aí não, né? É muito importante quando a gente estuda geografia, né? É a gente ter consciência espacial, não é? E aí, quando a gente vai fazer essa pesquisa, resolver essa atividade, a gente está desenvolvendo essa consciência espacial, né? E o nosso conhecimento de mundo, tá certo? Depois aqui, ó, em qual dos 5 continentes habitados não foram realizados os Jogos Olímpicos entre 1980 e 2016? Então, a partir do momento que vocês responderam essas questões, né, vocês vão visualizar em qual dos 5 continentes habitados que não foram realizados os Jogos Olímpicos entre 1980 e 2016. Lembrando que a gente está na página 12 do nosso livro didático, tá? Ó, a atividade 5, eu vou dar uma instrução aqui para ajudar vocês na resolução dela, né? Ele fala aqui, ó, que os Jogos Olímpicos, eles surgiram na Grécia, num vilarejo chamado Olímpia, então por isso Olímpicos, né? Por volta de 776 a.C. Então não é uma coisa nova os Jogos Olímpicos, é uma coisa que tem história, que é bem antiga, né? Porque pensa, o ano 776 anos antes de Cristo significa quase 1000 anos antes de Cristo, né? E o objetivo era homenagear Zeus, que era o deus mais importante da mitologia grega. E esses jogos ocorriam a cada 4 anos. Ele conta pra gente também que esses jogos só podiam participar os homens livres, né? Porque naquela época já tinha escravos, sabe? As mulheres eram proibidas de assistir às disputas. Olha que loucura. Naquela época as mulheres não tinham muitos direitos, né? Depois, a gente tinha modalidades, ó, corridas a pé, salto em distância, arremesso de disco, corrida de bigas, que era uma espécie de corrida de cavalos, na qual os animais puxavam charretes, entre outras. Os vencedores eram premiados com uma folha de palmeira e uma coroa de ramos de oliveira. O que se fazia com essa folha de palmeira e com essa coroa de ramos de oliveira, hein? Era uma coisa muito simbólica, não é verdade?
E por questões religiosas, os Jogos Olímpicos foram interrompidos em 394 depois de Cristo e só recomeçaram no fim do século XIX. Alguns esportes não são mais disputados, mas fizeram parte dos Jogos Olímpicos no início do século XX, como cabo de guerra, corrida de barcos, 12 horas de ciclismo, arremesso de pedra de 6,4 quilos, entre outros. Olha para vocês verem, né? Que curioso sobre essa questão aí dos Jogos Olímpicos. Aqui ele fala pra gente, olha, que em 1980, né, aconteceu a Olimpíada em Moscou, que é a atual Rússia, e aconteceu na Europa. Eu achava que a Rússia estava na Ásia, então não tá, é na Europa. Los Angeles aconteceu em 1984, nos Estados Unidos, o continente é América. Em 1988, em Seul, Coreia do Sul, na Ásia. E em 1992, em Barcelona, na Espanha, que é a Europa. Em 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos, na América. Em 2000, em Sydney, na Austrália, que fica na Oceania. Em 2004, aconteceu em Atenas, na Grécia, e a Grécia faz parte da Europa. Em 2008, Beijing, na China, que faz parte da Ásia. Depois, a gente tem 2012 aconteceu em Londres, Reino Unido, que é na Europa. Em 2016, Rio de Janeiro, que é no Brasil, né? Aqui, olha só que interessante. Aqui a gente vai observar mapa américo, como que é? O continente americano, né? E esse mapa é um mapa político. O que é um mapa político, né? É um mapa que mostra os países, olha. Esses aqui são os da América do Norte. Esses aqui são as ilhas, né? Os países menores que estão na América Central. E aqui a gente tem a América do Sul, né? E ele vem falar pra gente que quando eu falo em América do Sul, eu não posso falar que é um continente, né? Porque o continente americano ele é dividido em 3 porções, em 3 partes, que é a América do Norte, América Central e América do Sul, né? E aí ele é baseado na posição das terras americanas no próprio continente, né? Então a gente fala Norte, Centro, Sul, tá? Tá bonitinho aí, mamãe? Tá. Ó, aqui a gente fala o seguinte, ó, que o Brasil ele ocupa boa parte da América do Sul. Faz fronteira com quase todos os países americanos. Eu tô fazendo comida pro Thales. Ai, que beleza, hein? Macarrão com molho de feijão. Delícia. Ó, aí o que acontece aqui, ó? A gente tem a América do Sul político, né? Olha lá, aparece o nome de todos os países e as capitais, tá vendo? Olha lá, ó, aquela bolinha com pontinho no meio mostra qual é a capital do país, né? E se tiver um pontinho só, aí é a cidade principal, tá? Ali ele fala, ó, a fonte é o IBGE, Atlas Geográfico, né? Rio de Janeiro, 7ª edição, ano de 2016. Então, vamos lá. Aqui, continuando, a gente tem a questão número 6. Olha o que ela fala. Quais países sul-americanos não fazem fronteira com o Brasil? Então, vocês vão colocar, não fazem fronteira com o Brasil ou OIA, né? É o e o, né? Depois, escreva o nome de 4 países que faz fronteira com o Brasil. Aí vocês voltam lá no mapa. Quer ver?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 países que fazem fronteira com o Brasil. Aí, vocês vão escolher 4, né? Porque a nossa questão pede 4 desses 10 e colocar aqui, né? O Brasil faz fronteira com, né? Depois, imagine que você vai fazer uma viagem do Brasil para o Chile. Para chegar ao seu destino, você poderá passar apenas por um país da América do Sul. Por quais países você poderá passar? Então, vocês vão voltar no mapa, né? E observar. Olha, o Chile é compridinho aqui, tá vendo? Então, ó, você tá no Brasil. Você vai passar por um país só para chegar no Chile? Por onde você vai passar? Hein? Isso aqui é questão de lógica, né? Estamos na página 14 do nosso livro didático, viu, crianças? Olha que legal, isso aqui já é uma atividade para vocês estarem fazendo e observando, sentindo, experimentando sobre o conceito de paralelos e meridianos, tá? Em bolas de isopor. Então, vocês podem fazer e mandar foto no nosso grupo, tá? Para mostrar aí para os amiguinhos que vocês estão dedicando bastante aos nossos estudos, né? Ó, para aprofundar o entendimento dos alunos sobre paralelos e meridianos, a gente pode fazer uma atividade com bolas de isopor. O que é o nosso material necessário? A gente vai precisar de 2 bolas grandes de isopor, um estilete e caneta colorida. Em uma bola de isopor, você vai traçar o paralelo do equador. Em seguida, com o estilete, você vai cortar a bola de isopor ao meio. Os alunos poderão observar que cada uma das metades representa um hemisfério. M é meio, tá? E esfério tem a ver com esfera, né? Então, metade de uma esfera. Não permita que os alunos manuseiem o estilete. Olha só, então isso aqui é importante a gente pedir para o adulto colaborar, nem estar perto para cortar essa bola de isopor, tá? E aí, a gente vai identificar as metades. Vamos pintar com cores diferentes e vamos escrever os nomes dos hemisférios. Então, eu posso escrever norte e sul e depois leste e oeste, tá bom? E aí, depois, a gente vai colar as partes da bola e deixar elas em exposição em sala. Ai, meu Deus, não tem como, né? Mas aí, a gente expõe, então, no grupo, né? Quem conseguir fazer vai expor no grupo. Olha que legal, ó. Então, aqui, ó, se eu passo um traço na nossa bola de isopor fora a fora aqui, eu vou dividir em hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Aqui eu tenho os paralelos e os meridianos, né? Os paralelos são as linhas em vermelho, ó, tá? E os meridianos são as linhas verticais, né? E aí, essas linhas, né, os paralelos e os meridianos, elas facilitam a localização de qualquer lugar na superfície do planeta. Elas não são linhas reais, elas são linhas, ó, imaginárias, tá? Os paralelos a gente traça na direção da linha, paralelos, quer dizer, um em cima do outro, né? Ou um do lado do outro. E aí, paralelo é a nossa referência, é essa linha aqui, ó, equador, horizonte, tá? E a gente tem que os principais paralelos são o equador, né, o paralelo do equador, o trópico de Capricórnio, o trópico de Câncer, o círculo polar ártico e o círculo polar antártico, tá? Agora, os meridianos são as linhas traçadas de um polo a outro. E o principal meridiano é o Greenwich.
Aqui, ó. Aí a gente divide a Terra assim, né? Verticalmente. E a gente tem, olha só. Então, a gente tem a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Eles são perpendiculares, né? Forma ângulo de 90 graus. O Equador vai dividir o planeta em norte e sul. E o meridiano vai dividir a Terra em oeste e leste, tá? Ele pergunta: em que hemisférios o Brasil se localiza? Né? Então, volta lá no outro, ó. O Brasil está, a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul e uma pequena parte no hemisfério norte. Depois, isso nós temos como referência a linha do Equador, o paralelo Equador. Agora, o meridiano de Greenwich, aí o Brasil fica a oeste, tá? Então, vocês vão colocar em que hemisférios o Brasil se localiza? O Brasil se localiza no meridiano, no hemisfério oeste, considerando o meridiano de Greenwich. E a maior parte dele no hemisfério sul, considerando o meridiano, ou o paralelo de Equador, tá? Para fazer a resposta completa, né? Voltando ao nosso assunto lá da bola de isopor, né? Agora, então, a primeira vez a gente fez a linha do Equador e dividiu entre norte e sul. Agora a gente vai dividir meridiano de Greenwich e vai colocar hemisfério leste e hemisfério oeste, tá? E aí a gente vai identificar as metades, a gente pinta com cores diferentes ou escreve o nome dos hemisférios. Vamos utilizar cores diferentes para não confundir, né? Ele fala que a gente poderia levar para a sala de aula, né? Para a aula uma bola de isopor menor. Mas enfim, como a gente está à distância, a gente vai ter que fazer lá com a mamãe e o papai mesmo, né? E aí, pode pôr nome, né? Com uma canetinha mais fina. Ó, e a Oceania, ela vai ter terras tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte, tá? Nos planisférios, ilhas como as Ilhas Marshall, Ilhas Marianas do Norte, Federação dos Estados da Micronésia, é quase que imperceptível por causa da escala. E elas aparecem como pequenos pontinhos azuis no oceano, tá? Então, o que que acontece? Tem terras, né, que surgem ao longo do tempo que quase não aparece, né? Então, vai aparecer como pontos mesmo. Aqui a gente tem a extensão territorial e os limites no Brasil. Então, você, né, nós já estudamos que o Brasil está na América. Então, a gente consegue identificar o Brasil no mapa, né? Todo mundo já consegue identificar o Brasil no mapa? Ótimo. E aqui ele fala pra gente, ó, que o Brasil tem área territorial de 8.515.767 quilômetros quadrados. Então, assim, o Brasil é quase continente, né? É muito grande. E ele fala aqui, ó, a grande extensão do nosso país e o fato de você já conhecer a sua configuração territorial, quer dizer, a forma do território, né? Facilitam a identificação do Brasil no planisfério, certinho? O planisfério é o mapa que representa toda a superfície terrestre, né? Ó, aqui a gente tem um mapa falando que a gente tem os 5 países mais extensos do mundo. Então, lá, ó, a Rússia está em primeiro, o Canadá em segundo, a China em terceiro, os Estados Unidos em quarto e o Brasil em quinto.
Fonte do IBGE, a fonte nossa é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Atlas Geográfico Escolar, 7ª edição, Rio de Janeiro, do IBGE 2016. Aqui a nossa rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste, oeste, depois noroeste, nordeste, sudoeste, aliás, sudeste, sudoeste. A nossa escala é 1 centímetro, no mapa significa 2.240 quilômetros, né? Na realidade, tá? Vamos ver o que temos para esse mapa. Ele pergunta: que países são maiores que o Brasil em área territorial? Então, vocês vão voltar no mapa e copiar o nome desses 4 países, né? Que é maior do que o Brasil. Se você tivesse que listar os 10 maiores países em área territorial, quais seriam os outros 5 países da lista? Então, olha só, vocês vão pesquisar no Google, tá? Os outros 5 países, né? O que fica em 6º, o que fica em 7º, o que fica em 8º, o que fica em 9º, o que fica em 10º. Vocês vão pesquisar e anotar os 5, tá bom? E depois nós temos a perguntinha 12. Em sua opinião, o território brasileiro sempre foi assim como aparece no mapa acima? O que vocês acham? Aí vocês vão responder. E estamos na página 16 do nosso livro didático, né? Lindo, colorido, maravilhoso. Olha aqui. Esse assunto a Damares já estudou bastante durante a vida escolar dela, né? Ó, chama O Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, ele define áreas de domínio do mundo extra-europeu, né? Ele demarca 2 hemisférios de polo a polo e deu a Portugal... Já tá pronta a comida dele. Ai, que beleza! Você fica aí mais. Olha só. Então, o tratado demarca 2 hemisférios de polo a polo e deu a Portugal o direito de posse sobre a faixa de terra onde se encontrava o Brasil. Ficou Portugal com as terras localizadas a leste da linha 370 léguas, traçada a partir de Açores e Cabo Verde, e a Espanha com as terras que ficassem do lado ocidental desta linha. O direito de posse de Portugal sobre a faixa de terra onde se encontrava o Brasil foi produto de crescentes rivalidades entre Portugal e Espanha pelas terras do Novo Mundo durante a segunda metade do século XV. É claro, né? Se Portugal ficou com uma maior parte de terra, o outro ia ficar enciumado, não é verdade? Não ficou uma situação assim de proporção, né? Aqui ele coloca, ó, que o Brasil é o 5º maior país do mundo, mas nem sempre foi assim, né? A extensão e os limites do país, né, do Brasil, ela foi formando ao longo do tempo desde a chegada dos colonizadores, tá? A partir do fim do século XV, a América foi colonizada por povos europeus. Parte das terras que hoje formam os Estados Unidos foi colonizada por franceses e por ingleses. Então todo mundo estava querendo um pedacinho de terra, né? E os espanhóis colonizaram terras da faixa ocidental da América do Sul. Então, grande parte das terras e ilhas da América Central e do atual México. Então, os espanhóis ficou com a parte ocidental da América do Sul, grande parte das terras e ilhas da América Central e do atual México, tá? Então, vamos dar uma voltadinha lá no mapa, porque é sempre importante a gente visualizar essa questão dos países, né?
É mais atrás ainda aqui. Então, os espanhóis ficou com o México, a Guatemala, que é essas ilhas aqui, e com a parte leste aqui, ó, né? Porque aqui tem uns numerozinhos, tá vendo? Aí eu entendi assim, ó, que a linha a leste desse ponto ficou para Portugal e a oeste para nossa fofa Espanha, né? Muito bem. Então a parte oriental da América do Sul ficou para as terras brasileiras, tá certo? Aqui fala mais sobre o Tratado de Tordesilhas. Aqui, ó, vamos ver. Então, aqui a gente tem um mapinha, ó. Aqui ficou Espanha, aqui a França, esse mais escurinho a parte inglesa. Um verde aqui ficou com a Holanda, bem pequenininho ali, né, no nosso mapa. Essa aqui é a linha do Tratado de Tordesilhas, né? Muito bom. Então, no meados do século XV, o Portugal com a Espanha disputavam. Eu estava lá brigando para quem ia ficar controlando as terras americanas. Para resolver o conflito, o Portugal e Espanha assinou em 1494 o Tratado de Tordesilhas, que estabeleceu a divisão das terras entre portugueses e espanhóis. A ilha de Tordesilhas, como mostra ao mapa ao lado, marca essa divisão. As terras a leste da linha de Tordesilhas pertenciam a Portugal e as terras a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha. Desse modo, as terras do continente americano que pertenciam a Portugal ficaram conhecidas como América Portuguesa. Olha lá, tá vendo? E o meio ficou para ninguém? Deve ser, né? Porque olha lá, tá tudo branco. Agora eu vou colocar o babador nele. Vamos ver, estamos na página 17 do nosso livro didático. Olha só essa informação aqui, ó. A proximidade das datas do Tratado de Tordesilhas, que foi em 1494, e do descobrimento, que foi em 1500, faz supor que Portugal já sabia da existência das terras brasílicas antes mesmo da expedição cabralina. Ó, aqui esse texto está no 500 anos de povoamento, Brasil e IBGE, que é disponível nesse endereço eletrônico aqui. Olha que legal! Agora a gente chegou numa parte do nosso estudo que fala aqui, ó, pluralidade cultural, né? Essa pluralidade cultural tem a ver que a gente tem vários tipos de culturas familiares convivendo no mesmo ambiente, né? A gente sabe, aqui no Ibiraci, por exemplo, que a gente tem várias culturas familiares que convivem, né? Ou seja, então a gente tem pluralidades de cultura, mais de uma, né? A gente não tem uma única cultura ou seja, um único estilo de vida que é aceitável. A gente pode ter mais de um estilo de vida aceitável, né? Por exemplo, a família do pai da Damares nunca toma cerveja, nunca toma bebida alcoólica, sabe? Porque o estilo de vida deles é esse, né? Eles seguem a religião protestante e eles são felizes assim. Se vocês forem na casa deles, a gente não tem uma churrasqueira, né? Aí o que eles vão te servir? Um pão de queijo com café, um bolo com café, um doce com queijo, né? Então, assim, é o estilo daquele pessoal, daquela cultura, né? E, por outro lado, vai ter famílias que já são, assim, mais de... vamos fazer um churrasco, né? Vamos tomar uma cerveja, não é verdade? Um vinho, que seja. Então, assim,
é essa questão assim, ó, de pluralidade cultural que a gente vai focar agora nesse momento do nosso estudo, tá? O que ele fala aqui, ó? O mundo que queremos, né? A gente quer que mundo que não tenha esse tipo de situação, ou a gente vai querer que tenha esse tipo de situação, né? Porque chega um momento da vida da gente, né, que a gente vai escolher. A gente quer tomar cerveja ou não quer? A gente quer fazer um churrasquinho ou não quer? Tá? Aqui fala o seguinte, ó. A gente estudou, né, que a América do Sul ela é formada por vários países. E que cada país, as paisagens são diferentes, né? E o modo de vida das pessoas que vivem lá, né? Tem uma região que o pessoal come isso, isso e isso. Na nossa região, isso, isso e isso, né? Então, assim, tem diferenças em termos de alimentação, em modos de vida, né? E aí, essa diversidade cultural, a gente percebe no dia a dia das crianças, né? Por exemplo, a gente tem Testemunhas de Jeová, que não comemora o Natal, né? E aqui na cidade tem exemplos de casos assim, né? Ou, por exemplo, não comemora aniversário, não é? Enfim, então a gente tem essa pluralidade de culturas, de estilos de vida, de modos de vida convivendo na escola, tá? Então a gente vai ler algumas histórias para conhecer um pouco da vida de crianças de países da América do Sul. Lembrando que o Brasil está na América do Sul. Olha a foto dessa menininha aqui, ó. Ela chama Teresa. Ela tem 11 anos e ela é boliviana. A família dela vive numa vila de agricultores de Oruro. E ela mora numa montanha muito alta. Olha só. Aqui no Ibiraci, quando a Damares vem pra cá, a Damares sobe, 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 né? Aí depois a Damares desce, desce, desce. Então, assim, será que esse Oruro é mais alto ainda do que onde ela mora, a Teresa? Todos os dias pela manhã, Teresa ajuda os pais na roça. Olha só. Que curioso, né? Quando a Damares morou na roça e ela era pequena, ela também ajudava a cuidar dos bichinhos lá na roça, né? Tinha pintinho, galinha, porco, né? Ia lá no chiqueiro lavar, cuidar dos porcos, lavar o chiqueiro para ficar limpinho para os porcos, né? Aí tinha cimento assim, ó, para poder não ficar na lambreca, né? Na sujeira, no barro. Então a Teresa ajuda os pais na roça. Depois, ó, na escola ela aprende a ler e a escrever em espanhol, a língua oficial da Bolívia. Diferente da gente aqui, né? Porque a gente aprende a ler e a escrever português, não é? E ó, Teresa gosta de brincar com as lhamas que seu pai cria. Como a região que ela mora é muito alta e pelo visto faz frio, porque olha lá, ela tá com uma roupa bem quentinha, né, a blusa principalmente. Ela brinca com as lhamas. Ah, tá, eu brincava com os bezerrinhos, né? Olha que doido para comparar a minha vida e a dela. Depois, ela também gosta de beber api. O que é api? Um suco quente de milho roxo. Ah, eu nunca vi milho roxo. Vocês já viram? O nosso milho aqui é amarelo, né? Muito bom. E lá eles têm esse milho roxo. Provavelmente esse milho roxo é mais resistente para o frio que faz lá, né? Porque região alta, geralmente, quanto mais alto é o lugar, mais frio é, tá? Quando crescer, Teresa quer ser médica e cuidar de crianças. Olha lá, o sonho dela é ser médica. O que será que ela precisa para se tornar médica, hein, crianças? Estudar demais, não é verdade? Tem que estudar demais para se tornar médico, né? Não dá para estudar pouquinho, não, né? A Damares tem alguns primos que são médicos
E eles estudaram muito para chegar lá, né? Porque o vestibular para medicina, ele é o mais concorrido que existe. Vamos voltar lá no mapa dos países para a gente ver onde fica a Bolívia, que é onde a Teresa mora. Olha a Bolívia aqui, ó. Ela faz divisa, aliás, fronteira, né? Porque agora a gente sabe que existe diferença entre divisa, fronteira e limite, né? Quando eu falo em limite, tem a ver com divisa de município, por exemplo, Cássia e Ibiraci. Temos o limite do município de Cássia e Ibiraci. Temos a divisa entre o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. E temos fronteira, que é a divisa do Brasil com a Bolívia, por exemplo, né? Ô, gente, Então, ele já papou. Ai, que delícia, hein? Tá cheinho. Agora, vamos lá, ó. Aqui a gente tem outra historinha de outra criança, ó. Vamos ver. Rafael tem 10 anos e vive na cidade de Córdoba, na Argentina. Ele tem uma irmã de 15 anos que se chama Graziella. O pai de Rafael trabalha em uma loja de ferragens e sua mãe é professora na escola em que ele estuda. Nos fins de semana, Rafael gosta de ir ao parque, andar de bicicleta e jogar bola com os amigos. O prato preferido de Rafael é empanada de carne, uma espécie de pastel recheado com carne moída. Deu água na boca, hein? Pastel de carne moída, que delícia. Quero um pastel, né? Olha só, seu sonho é ser piloto de avião e conhecer o mundo todo. Que legal, hein? Gente, eu vou parar um pouquinho para eu tomar uma água aqui, né? Olha só. Então, a mãe dele é professora como a Damares, né? Muito legal. Olha o que ele fala aqui, ó. A educação hoje, ela não é mais a educação de antigamente, né? A gente não compartilha só conhecimento, a gente está preocupado em educar com valores, né? Porque a matéria em si, ela pode ser muito fria, não é? E aí a gente precisa de ter esse lado humanizado, essa coisa assim de dia a dia, né? Pra gente poder ter uma sociedade mais justa, democrática no futuro, né? Aqui, ó, o que ele fala, ó, se eu compartilho um cotidiano, o que acontece? Eu vou trazer consciência de que cada pessoa é única, né? Insubstituível, tá? Então, assim, a gente sabe que todas as crianças, os estudantes, né? Eles vêm de diferentes famílias, têm diferentes origens, e o que é também, cada professor é assim, né? Eu tenho uma história de vida, enfim, todo mundo ali da escola tem uma história de vida, veio de outros lugares ou não, né? E aí a gente tem que interagir com o diferente, né? E aí, nesse meio em que a gente interage, o que acontece? A gente aprende um com o outro ao mesmo tempo que a gente ensina, né? Então, ele fala aqui, ó, que uma coisa eu posso gostar e o outro não, mas não quer dizer que a gente não possa conviver juntos um com o outro, né? Ou apreciar ou não gostar muito, né, sobre o comportamento do outro. Então, a gente precisa aprender, né, a nos posicionar de forma a compreender que cada um pode ter uma opinião, pode ter uma preferência, pode ter um gosto,
né? Então, assim, a gente precisa aprender a respeitar uns aos outros, certo? Nessa questão aí da pluralidade cultural, tá certo? Aqui a gente tem mais uma parte do nosso apostila, quer dizer, do nosso livro didático, né? Porque essa semana nós estamos chique com nossos livros didáticos lindos, que a Damares acha colorido, fofos, enfim, é super fã. E ele fala aqui, ó, as histórias que você leu retrata crianças de quais países da América do Sul? Aí vocês vão colocar, as histórias retratam crianças de... Tan, 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 tan. Só voltar lá no texto que tá claro lá, né? Ninguém vai errar não, né? Depois, Bolívia e Argentina, muito bem. Ó, depois a número 2, vocês vão responder oralmente. Os hábitos de Teresa e Rafael são muito diferentes dos seus? O que você costuma fazer que é parecido com os hábitos deles? Como a gente está na educação à distância, eu gostaria que vocês respondessem essa questão na nosso PET, tá bom? Porque aí, o que vai acontecer? Como tá assim, a distância, como que é? Porque isso a gente responderia em sala, se tivesse em sala. Mas aí, né, agora nós vamos ter que fazer um pouco diferente. Aqui ele fala, ó, imagine que sua escola está participando de um intercâmbio de cartas. Olha o que é intercâmbio. Uma troca, né, de experiências. Imagine também que nesse intercâmbio você recebeu uma carta de Maíra, uma menina caiapó que vive no estado do Pará. Veja o que Maíra escreveu. Deixa eu anotar aqui. Maíra. Maíra, tem a Graziela que a gente leu, né? Tá. E aí ele fala o seguinte. Olha a carta que ela escreveu. Redenção é o nome da cidade, 25 de abril de 2017. Ela coloca, olá, tudo bem? Como estão as coisas? Gostaria de contar para você um pouco sobre a minha vida. Eu moro com meus pais e com minhas 3 irmãs numa aldeia no estado do Pará. Meu pai é o chefe da aldeia. Minha casa é feita de madeira com telhado de sapé. Todos nós dormimos em redes. A escola onde estudo fica perto da minha casa. Lá eu aprendo a ler e a escrever em português. E também aprendo a língua do meu povo. Olha que interessante, ela tem um povo, que é o caiapó, né? E ele fala, ó, como é sua escola? O que você aprende lá? Ela tá perguntando, então é para vocês responderem, será? Você gosta de brincar? Aí ela coloca, você vai responder também para ela, né, se gosta de brincar. Ela coloca, eu adoro, também gosto muito de nadar no rio. Do que você gosta de brincar? Vocês vão responder para ela. Aqui onde eu moro, não uso camiseta nem sapatos. Não usa camisetas nem sapatos. Faz muito calor. Eu costumo pintar o meu rosto e meu corpo com tinta de semente de urucum para ficar mais bonita. Olha a pluralidade cultural, né? Ela pinta o rosto para ficar mais bonita. Escreva-me contando um pouco da sua vida e do que você gosta de fazer. Um abraço. Maíra. Que tal agora responder a carta de Maíra? Então, vocês vão no PET, né, no nosso PET 3, vocês vão responder essa carta para ela, tá? E aí, vocês põem lá no PET para facilitar nossas vidas, não é verdade? Porque senão depois... Imagina o peso que a Damares vai ter que trazer para casa se não responder no PET, né? Porque o PET já tá assim, grossinho, né?
Aqui, ó, escreva uma carta respondendo às perguntas de Maíra e contando outras coisas sobre sua vida e sobre o lugar onde você mora. No final, o que vocês vão fazer? Vocês vão organizar um quadro com o modelo abaixo para registrar as informações do texto. A idade da Tereza, vocês vão colocar, e a idade do Rafael. Onde eles vivem, vocês vão colocar. O que gosta de comer. O que faz para se divertir. E o que quer ser quando crescer, tá? Então, olha que bacana a nossa aula de hoje, hein? Quem que gostou aí, levanta a mão. Eu adorei o nosso conteúdo de hoje, hein? Então, eu acho que acabou. Quer ver? Vamos lá. Dúvidas? Ó, muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã para nossa aula de história. Tchau, tchau!